Fala galera, aqui é o Maestro e eu tô aqui com o Crack China do meu lado aqui. A gente veio apresentar e fazer também o nosso novo quadro, a análise dos craques. E a gente vai falar um pouquinho de alguns momentos icônicos da Fúria, não só nesse split, mas de outros splits também, desde que a gente tá por aqui. Falar algumas jogadas legais, algumas jogadas mais técnicas, explicar um pouquinho do que estava acontecendo na época lá e talvez mostrar para vocês algumas coisas que vocês não tenham notado nessas jogadas. A primeira jogada que a gente escolheu, acho que não poderia ser outra, né, a não ser a icônica jogada do Envy, o quadra kill dele de Vex contra a PEN. É legal falar um pouquinho de como estava o ambiente nesse momento. A Fúria vinha bem, a gente estava em primeiro lugar na fase regular, a PEN também já estava se recuperando legal. Foi no segundo turno do segundo split também. E para quem não lembra dessa jogada, né, uma jogada que ela começa com a Fúria tendo Baron, né? A gente tinha Baron no jogo. A gente estava com alguma vantagem já depois desse Baron. Tava fácil de controlar o mapa, vamos dizer assim. A PEN estava numa situação difícil, delicada, sob pressão. E assim que a gente começa a separar o mapa, né? O Olaf vai para side lane puxar a lane. E aí a PEN aproveita essa oportunidade para dar um engage no mid, né? E aí, através desse engage aí, depois de um over que eles dão, o Envy faz aquela jogada icônica, mas eu queria fazer o passo a passo, o Shin vai dar mais detalhes aí pra vocês. Mandou bem, mano. Então aqui começamos, como vocês podem ver, igual o Maestro falou, o Olaf tá na side, a Fúria tá puxando mid, e aqui a PEN decide que vão engajar, 4v5, começa com o flash ult da Seraphine, é um bom engage, a PEN tá numa situação complicada no game, então eles buscarem esse engage é bom. Aqui, eles já ganharam a fight, ganharam a play. Se eles tivessem ficado contentes com a vitória pequena, tinha sido muito bom pra eles, porque quando você tá contra a Baron, quando você mata... Se for só uma pessoa, você já para o ímpeto do Baron por bastante tempo. O time tem que normalmente esperar o cara nascer, aí para de levar a torre, o Baron acaba terminando. Mas eles não ficaram contentes com o que eles conseguiram. Eles vieram atrás do Bruno de Vex aqui embaixo da torre. Como vocês podem ver, eles não têm mais nenhuma cooldown importante, não tem nenhum ultimate. E crucialmente, a Pop gastou o W. Então nessa hora que o Envy entra com a Vex dele, a PEN não tem mais nenhum CC. O único CC que eles têm é o E da Pop. A Pop tenta dar o E no Envy, só que ela é morta antes dela conseguir stunar o Envy na parede. E ele acaba matando todo mundo, sem contestação nenhuma. É legal falar que acho que a Vex tem essa característica, né, de poder dar esses dashes repetidos, né, resetar a ult. E além dela ter muito dano em área, ela tem o Fear também, né? Então acho que isso também ajudou para a parte da jogada. Só lembrando, né? Acho que o Shin não tava, mas só lembrando para quem tava lá e lembro da comunicação, o Redbert pediu por favor pro Envy não ir na jogada, porque ele achou que a jogada já estava perdida, mas aí foi muito pensamento ali rápido do Envy e também usar o campeão ao máximo, né? Saber ciclar os Fears, saber resetar os cooldowns, saber onde que vai usar o shield. Né? E saber também que o adversário já não tinha cooldown, né? Exatamente. Igual a gente falou. Então foi bem icônica e bem utilizado o campeão, usado ao máximo do potencial. Valeu, galera. Esse foi o primeiro episódio aí da análise dos craques. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se vocês gostaram, prestem a satisfação aí, um comentário, um likezinho pra ajudar nós. Ficar sabendo também se tiver algum feedback pra dar. Somos muito gratos. Até a próxima. Se inscreve no canal do YouTube também.